Na parte 2 da nossa aula sobre espaços vetoriais, a gente vai ver exemplos, vários exemplos. Então, revendo, qual é a definição de espaço vetorial? V munido com uma soma e com uma multiplicação por escalar é dito um espaço vetorial se para quaisquer U, V e W, elementos de V, e quaisquer lambda e mi, que são números reais, a gente tiver o seguinte: comutatividade, então, na soma U mais V igual V mais U, associatividade aqui na soma, elemento neutro da soma, que é um cara que não altera a soma, então esse neutro mais o U continua dando U, e a gente viu que ele é único, esse neutro. Oposto, existe um oposto, e a gente viu que existe um único oposto, de forma que o U com o seu oposto dê o neutro na soma, associatividade aqui na multiplicação por escalar, distributividade em relação ao U e a que esses escalares, então o U distribui para o lambda e o U distribui aqui para o mi, mas também uma outra distribuição que é com relação à soma. O lambda vai com o U e o lambda vai com o V, que é essa igualdade aqui. E a existência do neutro na multiplicação, que eu deixei para vocês provarem que também é único. Beleza. O primeiro exemplo de espaço vetorial é o próprio R, o próprio conjunto dos números reais, munido com a adição normal, usual, que vocês conhecem, de dois números reais e a multiplicação por números reais dele mesmo, tá? E aí a gente denota por R mais e esse pontinho da multiplicação, e ele é um espaço vetorial. Para provar que ele é um espaço vetorial, a gente teria que mostrar as 8 propriedades, mas eu vou deixar para mostrar 8 propriedades para exemplos mais difíceis. Então, para vocês se convencerem de que a reta real R é um espaço vetorial, tentem fazer alguma das 8 propriedades e ver que de fato é verdade. Então, um outro exemplo é que o R2, né, que é formado por todas as duplas, né, de primeira entrada em R e segunda entrada em R, ele é munido dessas operações aqui, ó, quando eu pego um x e um y, e faço x1, y1 e x2, y2, e lambda x, por exemplo, onde o lambda entra em cada coordenada, onde o x é um par ordenado e o y é um par ordenado, ou seja, eles são elementos do R2 e o lambda é um escalar qualquer dos reais, então, com essas duas operações, o R2 é sim um espaço vetorial. Nós vamos provar algumas das 8 propriedades, tá? Vamos considerar, então, esses 3 elementos do V, no nosso caso, esse V é o R2, certo? É o R2 aqui. Vamos considerar 2 escalares, nós vamos provar, por exemplo, a propriedade de comutatividade. Vamos provar somente 4, tá? Eu vou deixar outras 4 como exercício para vocês. Comutatividade, por exemplo, x mais y, eu quero provar que x mais y é igual a y mais x. Quem é o x? O x é formado pelo x1 e pelo x2, é o par ordenado x1, x2. E o y é o y1 e y2. E como é que a gente faz soma de pares ordenados? A gente viu aqui, ó, a soma de pares ordenados desses pares aqui é, na primeira coordenada, eu ponho a soma das primeiras coordenadas, e na segunda coordenada eu ponho a soma das segundas coordenadas de cada um desses elementos aqui. Então, vou repetir essa lei aqui, e vou colocar aqui. Mas, por outro lado, se a gente
está assumindo que os reais são espaço vetorial, então esses dois comutam. Então, em vez de escrever x1 mais y1, eu posso escrever y1 mais x1. E aqui, em vez de escrever x2 mais y2, eu posso escrever y2 mais x2, porque lá nos reais, como números, eles comutam, que foi o exemplo 1. Que a gente não fez, mas é para vocês assumirem que é, tá? E aqui eu posso aplicar de novo a definição de soma de par ordenado. Eu sei que somar esses 2 pares ordenados é eu somar o primeiro com o primeiro e colocar aqui, e somar o segundo com o segundo e colocar como segunda coordenada aqui desse par. E esse cara daqui é exatamente o y, e esse cara daqui é exatamente o x, né. Portanto, a gente mostrou que x mais y é y mais x, a comutatividade. Para o elemento neutro, a gente vai considerar o par ordenado do R2, que é o 0, 0. E a gente vai ver que o 0, 0 faz papel, sim, de neutro da adição. Então, quando eu somo x, que é um par ordenado do R2, com o 0 do R2, que é o 0, 0, então vai ser x1, x2 mais 0, 0. E como é que faz a soma de 2 pares ordenados? Eu somo as primeiras coordenadas, ou seja, x1 com 0 e ponho na primeira coordenada, e somo as segundas coordenadas, x2 com 0, e ponho na segunda coordenada. Só que dentro dos reais, eu sei que x1 mais 0, que o 0 é neutro nos reais. Então, x1 mais 0 vai dar x1. Analoamente, x2 mais 0 vai dar x2. Portanto, eu fico com isso, e isso é exatamente o x. Então, eu estou mostrando que x mais 0 dá x. Ou seja, que 0, que é o parzinho 0, 0, é o neutro da soma no R2. Que soma? Essa soma que a gente colocou anteriormente, tá? Porque se eu inventar uma soma da minha cabeça, eu vou mostrar para vocês, pode nem ser espaço vetorial, tá? Elemento oposto. Eu vou considerar o menos x, ou seja, o oposto do x, como sendo menos x1 menos x2. Quero mostrar que esse cara, quando eu somo com o x, tem que dar um neutro. Então, eu quero fazer essa soma daqui e quero mostrar que essa soma dá um neutro da adição. Quem é o x? X é o x1, x2 e o menos x. O menos x eu estou tomando aqui como menos x1 e menos x2. Beleza. Agora, como é que eu faço soma de pares ordenados? Eu somo o primeiro com o primeiro, coloco na primeira coordenada e somo o segundo com o segundo, coloco na segunda coordenada. Então, está aqui. Só que a gente sabe que nos reais, que como os reais é espaço vetorial, x1 somado com seu oposto dá 0. E o x2 somado com seu oposto dá o 0 dos reais. Portanto, isso aqui dá um 0 dos reais e isso aqui dá o 0 dos reais. Assim. Só que esse parzinho é o 0 do R2. Portanto, x somado com esse cara daqui está dando o neutro da adição. Isso quer dizer que esse cara daqui é o oposto do x, e ele é único, lembra? Distributividade com respeito à soma. A gente sabe o seguinte, então, o x é o parzinho x1, x2, e o y é o parzinho y1, y2. Como é que foi definida a nossa multiplicação por escalar? Vamos olhar lá para trás. A multiplicação por escalar foi definida dessa forma aqui, olha. O lambda, ele entra em cada uma das coordenadas, tá? Então, vamos fazer isso. É essa multiplicação que a gente está usando. Aqui, ó.
O lambda vai entrar aqui e vai entrar aqui, depois ele vai entrar aqui e vai entrar aqui, ó. Dessa forma aqui e dessa forma aqui. Beleza? Tá bom. Mas aí, como é que eu faço essa soma? Eu somo a primeira coordenada dessa dupla com a primeira coordenada dessa dupla e ponho na primeira coordenada. Depois eu pego a segunda coordenada, somo com a segunda coordenada e ponho na segunda coordenada. E aí, nos reais, para esse primeiro pedacinho aqui, eu posso pôr o lambda em evidência, que é uma propriedade de distributiva. Analogamente aqui, eu posso pôr o lambda em evidência. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. E esse pedacinho aqui, quando a gente usa, qual é a definição no R2 que a gente está conversando aqui? A gente vai ter que o lambda pode ser colocado para fora, porque o lambda, quando ele está multiplicando um par ordenado, ele vai multiplicar a primeira coordenada e vai multiplicar a segunda coordenada, da forma como está aqui. E daí, quando a gente observa o que é isso aqui, isso é exatamente lambda que está multiplicado por, agora, o que é isso aqui? É a soma do parzinho x1, x2 com y1, y2, que por sua vez, então, é lambda x mais y. Então, a gente mostrou que vale essa igualdade aqui. Ou seja, vale a distributividade com respeito à adição. A gente provou 4 propriedades, faltariam outras 4 que eu deixo para vocês fazerem. Outro exemplo é a gente generalizar essa questão do R2 para Rn, um N natural qualquer. A gente pode considerar, então, o conjunto Rn das N-uplas ordenadas de números reais. E ele vai ser um espaço vetorial quando a gente considerar as seguintes operações. Adição de duas N-uplas, por exemplo, um x, que é x1, xn, e um y, que é y1 até yn, vai ser como? Somar coordenada a coordenada. Então, você soma as primeiras coordenadas e põe na primeira coordenada da soma. E assim por diante. E a multiplicação de uma n-upla por um escalar, ou seja, um número real, vai ser o número real entrando em cada uma das coordenadas aqui. Com essas duas operações, a gente mostra que esse Rn é sim um espaço vetorial, porque ele vai satisfazer as 8 propriedades, as 4 da adição e as 4 da multiplicação por escalar. Beleza? Outro espaço vetorial é um conjunto que a gente vai denotar por f de Rr das funções f' que saem de R e chegam no R. Ele é um espaço vetorial quando a gente considerar as seguintes operações. Para duas funções e um escalar, a soma de funções é feita ponto a ponto, ou seja, para cada ponto do domínio das funções, fg, a soma f por g vai ser f do ponto mais g do ponto. Tá? E a multiplicação por escalar, que é isso aqui, ela vai ser definida também ponto a ponto e vai ser lambda multiplicado pelo f de x. Definindo a soma e a multiplicação por escalar, a gente consegue demonstrar que valem as 8 propriedades desse espaço vetorial. Tá? Outro exemplo é esse. A gente considera agora funções contínuas definidas num intervalo do R a valores em R, considera essas mesmas operações e vai denotar esse espaço de funções contínuas que tem domínio como sendo intervalo I e contradomínio como sendo os reais, C de IR. Esse C de IR também é um espaço vetorial. A gente vai conseguir mostrar
todas as 8 propriedades. Outro exemplo, e aí agora a gente está afinando, né, a gente pegou primeiro todas as funções, depois as funções contínuas, agora as funções com derivadas contínuas até a ordem k, definidas no intervalo aberto dos reais, né, e a gente vai denotar esse espaço vetorial como sendo CK. CK, então, é para vocês entenderem que tem derivada até a ordem K, com todas as derivadas de todas essas ordens até K contínuas. Esse também é um espaço vetorial. E aí a gente tem o conjunto das funções de todas as derivadas contínuas no intervalo, de todas as derivadas até qualquer ordem, e a gente vai chamar de C infinito, tá? Até qualquer ordem. Em particular, polinômios estão aqui nesse conjunto, porque polinômios você consegue derivar até infinito. O conjunto das matrizes quadradas de ordem n, então elas são n por n, com coeficientes reais, ou seja, as entradas dessas matrizes são reais, com as operações abaixo de soma e multiplicação por escalar, são sim espaço, é um espaço vetorial, esse conjunto. Se a gente pegar então uma matriz A com entradas A e J e B com entradas B e J, as duas quadradas n por n, então a gente define a soma dessas duas matrizes como sendo, você soma, como vocês sabiam soma de matrizes do ensino médio, vocês vão somar as entradas correspondentes à entrada A e J com a entrada B e J, e aí vocês vão formar a matriz que é a soma da A com a B. E a multiplicação por escalar, o escalar entra para cada entrada da matriz, tá? Então, quando você faz o lambda vezes A, o lambda entra para cada entrada. Um outro espaço vetorial é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, com coeficientes reais. Quando você considera a seguinte soma e multiplicação por escalar. Por exemplo, se você tem dois polinômios, digamos, você vai denotar o P assim e o Q assim, já atuando num X do R. Então, a soma do P com o Q vai ser, você vai olhar aqui as potências do X e coloca os coeficientes de forma que você tem, então, o A0 com o B0, que multiplica o x elevado a zero, tá aqui, ó. O A1 com o B1, que multiplica o x, tá aqui, né, e o x aqui, e assim por diante. Assim você define como que você atua na soma de dois polinômios. E a multiplicação por escalar, o escalar entra em cada potência do x, ok? Com isso, esse conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n é um espaço vetorial. Só uma observação, que o conjunto dos polinômios de grau qualquer também é um espaço vetorial. Com esses mesmos tipos de soma e multiplicação por escalar, tá? Vamos considerar agora o seguinte exemplo. Vamos tomar dois vetores no R2 e vamos definir a soma deles como sendo a seguinte. Você vai somar o x e o y da seguinte forma. Vai ser 2 vezes a primeira coordenada do x menos 2 vezes a primeira coordenada do y. Isso você coloca na primeira coordenada da soma, que é isso. E a segunda coordenada da soma vai ser a segunda coordenada desse primeiro, somada com o oposto, né, que esse menos x1 é a soma de x2 com o oposto do x1,
que a gente pode escrever essa notação de x2 menos x1 já direto, tá? Mas é soma com oposto. Então, você soma o x2 com o menos x1 e coloca na segunda coordenada. Com isso, se a gente tomar o x0 como sendo o x como sendo 1, 0 e o y como sendo 2, 2, vamos ver o seguinte, vamos calcular x mais y e y mais x. A gente vai ver que x mais y, obedecendo aqui essa lei, vai ser 2 vezes esse cara aqui, 1, menos 2, o y1, quem é o y1? É esse cara aqui, então menos 2 vezes 2, vírgula. Na segunda coordenada, nós vamos pôr o x2 menos o x1. O x2 é esse e o x1 é esse. Então vai ficar 0 menos 1, que fica menos 1. Por outro lado, se a gente somar y com x, em vez de x com y, a gente vai obter 2, 0. Então, menos 2 menos 1 é diferente de 2, 0. Portanto, isso aqui não é igual a isso, ou seja, não vale a comutatividade. Então, com essa soma definida aqui, o R2 não é espaço vetorial, tá? Então, ser ou não espaço vetorial depende da soma e da multiplicação por escalar que você está definindo, tá? Então, esse é um exemplo de que o R2, com essa soma que a gente inventou aqui, não é espaço vetorial, tá? Um outro exemplo é a gente considerar esse semi-eixo positivo, ou seja, a gente vai considerar os reais positivos, tá? A gente pode notar, primeiramente, que esse conjunto V não é espaço vetorial quando munido das somas usuais do R. Se você emprestar a soma e a multiplicação por escalar do R, o V não é espaço vetorial. Por quê? Porque na soma do R, se você emprestar para cá, você vai observar que um elemento daqui, o seu oposto não está aqui. Então, se o seu oposto não está aqui, ele não é espaço vetorial, ele não tem oposto aqui, né? Então, na verdade, é isso. Na verdade, ele não tem oposto dentro do conjunto. Então, por exemplo, o número 10. Qual é o oposto de 10? Não está no V. Portanto, esse V não é espaço vetorial. Não existe nele um oposto do 10. Entretanto, a gente pode definir uma soma e uma multiplicação por escalar que façam esse V se tornar um espaço vetorial. E esse é um exemplo patológico muito estranho. Vamos ver. Vamos considerar dois elementos no V e um elemento que é um escalar no R e vamos definir a soma de x por y, e vamos denotar com um mais no quadradinho, vai ser o x vezes y normal, a multiplicação normal que você faz no R. Ou seja, ó, é o produto usual entre x e y lá no R. Mas você está definindo isso como a sua soma quadradinho. Por quê? Porque sim, porque você quis. Então, é uma soma diferente que você está definindo como sendo assim. O produto por escalar vai ser feito de que forma? Um escalar, produto dentro do quadradinho, por um x que está no V, esse V que é esse semi-eixo aqui, vai ser x a potência lambda, tá? Nós vamos ter que provar as 8 propriedades para dizer que esse espaço vetorial V, com essa soma maluca e essa multiplicação por escalar maluca, se tornam, sim, espaço vetorial. Então, vamos lá.
Vamos considerar 3 elementos de V e 2 escalares arbitrários todos, e vamos provar a propriedade comutativa. Eu quero provar que x mais no quadradinho y é y mais no quadradinho x, certo? E aí comuta. Então, x mais no quadradinho y, por definição do mais no quadradinho, é a multiplicação usual de x por y. Mas em R, x por y comutam assim, certo? E aí, a definição de mais no quadradinho nos vai dizer que isso aqui é, na verdade, y mais no quadradinho agindo com x. Portanto, a gente provou que x com essa adição y é y com essa adição x, ou seja, comuta. Propriedade associativa. Olha, a propriedade associativa, o que que é? A gente parte desse lado aqui e a gente vai querer dizer que pode pôr o parênteses aqui e associar esse primeiro e depois com o z, tá? Então é isso que nós vamos tentar fazer. Vamos lá, deixa eu apagar esse azulzinho aqui. Então, primeiro a gente vai fazer essa operação aqui. Essa operação, pela definição de mais no quadradinho, é y vezes z. Agora, nós vamos fazer essa operação. Essa operação vai ser x multiplicada por isso aqui, que é o que está aqui. Só que lá nos reais, a gente pode fazer essa associativa aqui, ó. E daí, se a gente volta para entender o que está acontecendo isso em relação à operação mais no quadradinho, a gente pode ver que esse pedacinho aqui pode ser escrito dessa forma, e depois, com relação a isso, dessa forma. Então, a gente conseguiu, aqui ó, a gente estava associando esse primeiro e depois fazendo mais no quadradinho com esse, e a gente pode colocar o parêntese e fazer essa continha primeiro e depois mais no quadradinho com z. Beleza, foram 2 propriedades, faltam 6. Terceira, vamos aqui ver a questão do neutro na soma. Muita calma nessa hora. Vamos tomar um x no V e um pertencente ao V. Lembrando que o V é o conjunto que vai de 0, dos números reais, que vai de 0 até infinito, certo? Portanto, o 1 está dentro dele. Então, nós vamos fazer 1 soma no quadradinho com x, pela definição de soma no quadradinho, dá 1x, que é a multiplicação usual. Só que, no R, 1 vezes x dá x. Então, a gente está mostrando que o 1 soma no quadradinho com x, dá o próprio x. Então, o que que a gente está mostrando? A gente está mostrando que esse cara não altera essa soma maluca que a gente inventou. Portanto, esse cara daqui, embora ele pareça algo que você já conhece desde bebezinho, ele é o neutro dessa soma maluca, certo? Então, a gente provou que tem um neutro dessa soma no quadradinho. Note que 1 é o elemento neutro da soma. Vamos, em vez de escrever 1, denotar esse 1 aí por um zero estilizado. Ele é o zero estilizado, tá? Só para a gente escrever ele com outra cara e não fazer confusão, tá? Vamos lá. Se eu tenho, agora eu quero provar minha quarta propriedade, que é do oposto. Se eu tenho um cara no V, ou seja, então o V é a semirreta que vai de 0 até infinito, então esse cara é necessariamente positivo, e daí eu sei que tem inverso dele, e aí quando eu faço
a soma dele com o inverso, e esse inverso aqui ele não é zero, né, já que o x é maior que zero, x é menos 1 também é maior que zero, portanto está aqui e ele não é zero, né. Quando eu faço a operação mais no quadradinho do x com x menos 1, eu vou fazer a multiplicação deles. E a multiplicação deles dá quem? Dá o 1 como sendo o elemento neutro da multiplicação no R, não no V. Tá? O V é o semi-eixo. Esse 1 aqui eu estou usando como o inverso no R. Mas eu estou provando que um cara somado quadradinho com outro cara dá esse, que na verdade ele é esse zero estilizado, ele é o neutro estilizado, né? Então, se um cara agindo com outro dá o zero, então esse cara daqui é o oposto desse aqui. Tudo bem? Então esse é o elemento oposto do x na adição maluca que a gente inventou, que é o mais no quadradinho. Beleza, propriedade associativa da multiplicação. Vale, pois. Então olha aqui, a gente quer associar agora, passar um parênteses para cá, tá? Nós vamos mostrar que isso é verdade. Que conta que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro essa conta daqui. E a conta multiplicação no quadradinho, o que que ela faz? Ela pega esse cara de base e esse cara vira expoente, que é o que está aqui, ó. Foi isso que a gente definiu lá atrás. Vamos voltar, ó. A gente definiu a soma maluca da gente, que é o mais no quadradinho, como sendo a multiplicação de x por y, e a gente definiu, porque a gente quis, porque sim, porque a gente quer fazer mirabolância, então a gente definiu a multiplicação por escalar como sendo x elevado à potência lambda aqui. Então esse cara aqui, ele sobe como potência desse cara aqui, tá bom? Então, só para a gente lembrar. Então, estamos na propriedade essa daqui, olha. Então, a gente vai ficar x elevado a mi, e agora a gente vai agir dessa forma. Então, vai ficar o x elevado a mi, e lambda vem como potência do x elevado a mi. Certo? Aí a gente usa propriedades de potência nos reais, e sabe que x elevado a mi elevado a lambda é x elevado a mi lambda. Beleza. E a gente sabe que mi lambda comutam nos reais, então posso escrever lambda mi. E aí, voltando propriedade de potência, eu posso, propriedade aqui da definição do multiplicação no quadradinho, eu posso pôr o que está aqui, aqui. Porque, afinal de contas, a multiplicação no quadradinho faz o que está aqui subir no x como potência, que é exatamente o que tinha aqui. Então, com isso, a gente está associando esses dois juntinhos aqui e esse separadinho aqui, tá? Propriedade distributiva aqui. Nós vamos querer dizer que eu posso distribuir o x com lambda e o x com mi. Definição de multiplicação no quadradinho, e isso aqui sobe como potência do x, e aí propriedade de potência, eu posso escrever x elevado a lambda vezes x elevado a mi, que é propriedade que vocês aprenderam no ensino médio. E aí a definição, você tem uma coisa aqui multiplicando por outra, pela definição do nosso mais um quadradinho, é a mesma coisa que isso aqui mais isso aqui. E aí, eu abro esse pedacinho com uma definição do pontinho no quadradinho, que é isso, e abro esse pedacinho
com a definição de multiplicação no quadradinho, que é isso. Então aqui vocês estão vendo, olha, que eu pude distribuir o x com o lambda, que é esse pedaço aqui, e o x com o mi, que é esse pedaço aqui, tá? Beleza. Sétimo, a propriedade distributiva com relação à nossa soma. Então eu vou querer distribuir o lambda para o x e para o y, vou ver que isso é verdade. Mas primeiro a gente faz essa continha aqui do parênteses. E essa conta do mais no quadradinho é x vezes y. E depois a gente faz a conta com a multiplicação no quadradinho, que é levar esse cara aqui como potência, que é o que está aqui. Aí, propriedade de potência, eu também consigo escrever isso como sendo x a lambda vezes y a lambda. Então, eu tenho isso aqui vezes isso aqui, com a definição de mais no quadradinho, é esse, mais no quadradinho, esse. Lembrando que mais no quadradinho faz a multiplicação dos caras, né? E por fim, então, a gente abre isso aqui com o pontinho no quadradinho e abre isso aqui com o pontinho no quadradinho, que é esse pedaço aqui, ó. Finalmente, então, o neutro da multiplicação pontinho no quadradinho é o 1. Olha, o 1 agindo pontinho no quadradinho com o x, a definição de pontinho no quadradinho é 1 vir aqui como potência, ó. Mas x elevado a 1 dá o próprio x. Então, o que a gente tem? Esse 1 aqui, ele também, além de estar agindo como zero na multiplicação, ele age como neutro como zero na adição, ele age como neutro na multiplicação. Então, o 1 nos reais, nessa nossa mirabolância aqui, ele está agindo tanto como neutro da adição mais no quadradinho, como neutro da multiplicação pontinho no quadradinho. Então, a gente está falando que existe sim um neutro, tanto na adição que a gente inventou, quanto na multiplicação que a gente inventou. E a gente provou que as 8 propriedades valem. Portanto, esse semi-eixo com as nossas adição e multiplicação por escalar mirabolantes dentro do quadradinho é sim um espaço vetorial. Ele, com as operações do R, não é espaço vetorial, tá? E com isso, a gente termina mais uma aula.